Dani, obrigada a vocês pela presença. Então, vamos dar início oficialmente à segunda edição do Toma Essa Canção como Beijo em Estudos. O Toma Essa Canção como Beijo é um projeto de extensão ligado à graduação de musicoterapia da UFRJ, que faz um trabalho dentro da enfermaria 10A do Hospital Universitário, no Instituto de Doenças Torácicas. Então, a gente tem como premissa, né, a sensibilidade no cuidado, a partir da presença da música no ambiente hospitalar. Mas nesse ano a gente resolveu abrir as nossas reuniões de equipe, pelo menos a cada 2 meses, para discutir temas de interesse, não só nosso, né, a equipe do projeto, mas também de outras pessoas que pudessem nos acompanhar, interessadas nessa relação entre arte, saúde, cuidado, enfim, humanização. A gente hoje tem a alegria de receber aqui no Toma Essa Canção como Beijo em Estudos um outro projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ligado ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ, especificamente ao Núcleo de Estudos e Políticas Públicas em Saúde Mental, o NUPSAM, do IPUB, coordenado pela nossa querida Daniela Costa Burstin, o Mulheres Cuidadoras, que é um projeto que eu e Marli temos um imenso carinho. Então, eu quero agradecer primeiro a Dani pelo aceite do convite e que, a partir dela, ela também trouxe para estar conosco hoje as queridas Cláudia Ginu e Flávia Silva. Eu vou apresentá-las para depois passar a palavra para vocês, tá? Daniela Costa Burstin é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas em Saúde Mental, no PSAM, do IPUB-UFRJ, e coordenadora do projeto de extensão e pesquisa Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial. Cláudia Ginu, mulher preta, autista, mãe de um casal especial, um filho autista e uma filha que vive com fibrose cística, que diz encontrar equilíbrio e propósito no trabalho manual, que esse trabalho acabou se tornando um espaço de expressão, de força e de paixão, familiar cuidadora, integrante do coletivo Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial. E Flávia Silva, mulher, mãe, que vem descobrindo a potência do sagrado, da fé e da solidariedade feminina, enquanto cuida de si e de seu filho de 10 anos, familiar, cuidadora, integrante do coletivo Mulheres Cuidadoras. É uma honra ter vocês aqui, e eu passo então a palavra, esperando que esse momento nos inspire a entender como é que a prática de cuidar no Brasil e no mundo tem gênero. Um beijo para vocês todas e muito obrigada pela presença. Obrigada, Bianca, por essa introdução. Queria dizer da minha alegria de estar aqui, de receber esse convite, acolher esse convite junto com a Cláudia e com a Flávia. Eu também já fui apresentada pela Bianca, vou me autodescrever. Eu sou Daniela, sou professora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, coordeno esse projeto lindo que é tecido por muitas mãos de mulheres, que é o projeto Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial. Sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho mais para ruivo, estou usando um óculos redondo marrom, uma blusa branca, estou usando também por baixo dessa blusa um vestido mostarda. Estou sorrindo, com a alegria também de estar aqui, enquanto falo e apresento as minhas companheiras. Obrigada também a todas as alunas e alunos aqui da musicoterapia, pelo convite, pela organização. Marli, nossa mulher inspiradora, né? Já que estamos falando aqui de mulheres cuidadoras, né? Aqui saudando essa colega tão querida também, assim como Bianca, uma parceira, e que nos inspira também, em especial com esse projeto lindo que é o Toma Essa Canção como Beijo. Eu estou muito feliz de a gente ter essa oportunidade de aproximar os nossos laços, né? De reunir os nossos laços. Bom, então, eu tenho uma tarefa sempre muito desafiadora de introduzir a fala de mulheres como Flávia e Cláudia. Então, eu apenas vou fazer uma introdução, assim, de ancoragem do nosso lugar aqui, nesse momento, nessa roda, nessa atividade,
e falar da história do coletivo de mulheres cuidadoras, né? Como que ele surge, para onde ele tem caminhado, como são também os nossos encontros do coletivo, e, em especial, como ele também se destina à formação de alunos e trabalhadores da saúde mental. Então, vou começar contando a historinha, né, do projeto de extensão Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial. Ele surge no ano de 2021, quando estávamos ainda todos em casa, sofrendo com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social. Tínhamos um trabalho no NUPSAM e uma tradição de trabalho e acolhimento com familiares da rede de atenção psicossocial já desde 2010, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. Então, nesse momento, nós estávamos pensando como faríamos, né, um trabalho com familiares da rede. E os estudos de gênero em 2020 e 2021 apontavam para a gente, de uma forma muito alarmante, sobre a crise do cuidado e o sofrimento de mulheres na pandemia, né? Durante esse cenário, esse contexto de isolamento radical, de muita sobrecarga de trabalho de cuidado, realizado de forma muito solitária, já que as escolas estavam fechadas, os serviços de saúde mental funcionavam de forma bastante restrita, né? Inclusive serviços de saúde, de modo geral. Então, todas essas pontas da rede que cuidam estavam, de uma certa forma, fragilizadas e restritas, o que sobrecarregava o cuidado doméstico, que nós sabemos que é realizado predominantemente por mulheres. E hoje em dia, né, passado aí esse tempo dos estudos de gênero e de saúde, nós vemos que o trabalho do cuidado, primeiro nós estamos familiarizando pensar que cuidar é um trabalho, e como um trabalho não remunerado, não reconhecido, precisa ser discutido como um direito, porque ele é uma necessidade, cuidar é uma necessidade, é um trabalho e é um direito. Então, nós começamos a familiarizar, pensar esse cuidado, que é o cuidado da sustentação da vida, que nós recebemos desde quando nascemos, se não somos cuidados, não sobrevivemos. Esse cuidado que pessoas com sofrimento mental, com esquizofrenia, com níveis de suporte 3, níveis, né, mais avançados do espectro autista, assim como outras doenças ou transtornos ou campos de sofrimento, produzem dificuldade de maior autonomia, né, limitam a autonomia, produzem maior nível de dependência, vai exigir que uma pessoa ou uma rede se estabeleça em torno desse cuidado. No campo da saúde mental, nós temos uma discussão muito importante, que é a reforma psiquiátrica no Brasil, na medida que os hospitais vão sendo fechados e que nós, felizmente, reduzimos os manicômios e acabamos com ele, ou reduzimos os hospitais e acabamos com os manicômios, melhor dizendo, esse cuidado comunitário, ele passou a se tornar um cuidado sustentado por famílias. E quando estamos falando de famílias, estamos falando de mulheres. E temos hoje essa responsabilidade de cuidar de mulheres que são pilares do cuidado comunitário da saúde mental do SUS. Então, não faríamos reforma psiquiátrica, não construiríamos um campo de cuidado e liberdade se não fossem mulheres, que nós sabemos hoje que metade são mães solo, mulheres negras, que abrem mão de uma boa parte da sua vida, das suas escolhas, dos seus desejos, para se dedicarem a um trabalho do cuidado não remunerado e não reconhecido. Então, o coletivo Mulheres Cuidadoras, ele surge desse chamado, né, de uma certa urgência de cuidar e acolher essas mulheres que, em plena pandemia, estavam absolutamente adoecidas, sobrecarregadas, sem recursos, e
ao mesmo tempo, sustentar linhas de cuidado e de acolhimento e de experiência, de compartilhamento de experiência e apoio entre elas, de compartilhamento e troca e apoio mútuo, como uma possibilidade de cuidar de quem cuida, de cuidar de mulheres que tendem a se sentir muito sozinhas, né? Que dizem, quando nós temos um filho com sofrimento mental, não somos chamados para festinhas, não somos incluídas em uma série de eventos, ficamos sozinhas, nossos filhos têm dificuldade de brincar no parquinho, as famílias não se aproximam. Então, a experiência do cuidado pela sobrecarga e pelo estigma para mulheres da saúde mental é uma experiência muito intensa, né? E que exige da gente, profissionais de saúde, um olhar de muito cuidado e de muitas estratégias de acolhimento, porque sem elas não há cuidado possível para quem está no hospital e vai voltar para casa, para quem está num CAPSI e vai ter que voltar depois das suas atividades, ou quem está na escola. Então, nós precisamos olhar para o cuidado e para o trabalho do cuidado de mulheres como esse pilar que sustenta a vida, que sustenta o mundo. Se um dia quem trabalha cuidando fizesse greve, o mundo para. Se por 2 horas o mundo parasse de cuidar, o trabalho do cuidado fosse interrompido, ninguém saía de casa. É pior do que essa greve de ônibus que a gente está vendo hoje, né? Uma escala muito pior. Então, nós precisamos olhar para isso e precisamos nos familiarizar, pensar o cuidado como redes. O cuidado é coletivo, ele não é natural da figura de uma mulher, ele não é individual, ele é para todos. É preciso uma aldeia para cuidar de uma criança e é preciso também uma aldeia para cuidar das mulheres que cuidam. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para dialogar e fazer com que essas mulheres possam amplificar suas vozes, ganhar espaço para transmitir o que é a vida de uma mulher cuidadora, o que como é importante o acolhimento para as familiares nos dispositivos e serviços de cuidado em saúde. É fundamental olhar para elas, é fundamental apoiá-las, e é com elas que nós nos formamos, nos reformamos ou nos transformamos em relação ao nosso campo de cuidados em saúde e saúde mental. Então, só para concluir, esse foi o nosso desafio na pandemia, quando fizemos um chamado de divulgação, né? Lá no IPUB, estamos muito familiarizados a formar trabalhadores de saúde, então temos muitas redes, né, para divulgar, e divulgamos. Vamos acolher mulheres cuidadoras familiares da rede de atenção psicossocial. O encontro é assim, no Google Meet, vai ser tal dia, tal hora. Isso foi em julho de 2021. Nós recebemos quase 100 mulheres do Brasil inteiro que precisavam falar, que precisavam se ver dentro de uma rede de solidariedade, de uma rede de possibilidades e necessidades a serem enfrentadas. Desde então, nós fazemos encontros bimensais, um é quinzenal, que é o encontro de acolhimento online para receber novas mulheres, o outro é um encontro mais fechado com essas mulheres que, então, formaram um coletivo, que hoje nós chamamos de Coletivo de Mulheres Cuidadoras. Então, nós já temos cerca de 230 mulheres do Brasil inteiro que compõem as ações do projeto e esse coletivo. Já tivemos mais de 500 inscrições e participação também de trabalhadoras da saúde, e as nossas ações todas são desenhadas com elas. Então, se nós surgiu um empreendimento de economia solidária a partir de mulheres empreendedoras que costuravam,
faziam seus artesanatos, mas não conseguiam sozinhas vender, comercializar. Então, nós juntamos essas mulheres e Flávia e Cláudia estão aqui também representando essa ação que nós apoiamos e que se desenvolveu e que já tem 3 anos, né? Que é Solidárias, que é a nossa frente de geração de trabalho e renda. Nós temos um curta documentário que nós vamos convidar, a nossa próxima exibição já vai ser na semana que vem, vamos divulgar isso, produzir com elas, né, com relato de mulheres, temos um site para sair, todo ano fazemos eventos, fizemos um curso para trabalhadoras da saúde, que quem deu aula para trabalhadoras foram as familiares do coletivo. Então, toda hora a gente está escutando as necessidades desse coletivo e tentando construir ações que correspondam, que incluam a participação, que amplifiquem vozes, que tragam essa experiência, mas também como extensão podemos apoiar o campo das necessidades e direitos que a gente sabe que ainda são muito escassos, né, para o trabalho familiar e não remunerado do cuidado. Então, é com elas, eu todo dia aprendo com a Cláudia, com a Flávia e com todas essas mulheres do coletivo, e hoje eu gostaria também de compartilhar com vocês o quanto é importante, o quanto nos forma e nos transforma conviver com essas mulheres que nos ensinam, nos inspiram e precisamos umas das outras, né? Cuidar uma das outras, apoiar e abrir espaço para que outras cheguem e possam frequentar o ambiente acadêmico de formação e de renovação da produção do conhecimento, gente. Então, agora é com elas. Obrigada. Obrigada, Dani. Quem gostaria de começar, Flávia ou Cláudia? Bom, acho que vamos começar por aqui, né? A Dani, né, a Bianca já nos apresentaram, né? Mas vamos me apresentar de novo. Meu nome é Flávia, tenho 40 anos, sou mãe de uma criança autista de 10 anos, o Williams Luiz, né? O Williams está ali entre o grau 2 e grau 3 de suporte, né? Me emocionou as falas da Dani, porque me lembrei lá de quando eu conheci, né, o coletivo, né? Eu não lembro quando, tem muito tempo já. Mas, assim, eu estava num momento bem difícil, bem complicado da minha vida, né? Tem pouco mais de 3 anos que eu fiquei viúva, pai do meu filhote, né? E eu estava, assim, bem desequilibrada, assim, mentalmente, né? E nesse meio tempo eu estava só vivendo, assim, para o meu filho, né? Porque estava bem complicado. Eu estava pouco antes dele falecer, né? Eu estava trabalhando, tinha voltado, né? Após meu filho ter nascido, eu parei de trabalhar, e aí, com ele maiorzinho, o pai do meu filho já aposentado, então tava cuidando dele, e eu voltei ao mercado de trabalho, e aquilo foi, nossa, incrível, né? E aí veio esse falecimento e, sabe, eu estava só vivendo em função do meu filho. Eu não tinha mais um objetivo, não tinha mais. Aliás, meu único objetivo era manter meu filho vivo, né? E aí eu lembrei que eu tava assim, eu consegui o apoio psicológico e tal, até mesmo no local onde meu filho faz as terapias dele. Mas eu não tive, eu não tive o acolhimento que eu tive com essas psicólogas que eu passei no coletivo, né? O coletivo
no Psan passou a ser um espaço onde eu podia falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, sem julgamento, e ter sempre ali uma palavra de apoio, né? Era meu refúgio. Assim, quinzenalmente, mensalmente era meu refúgio, e através dali eu fui me reerguendo, né? E nesse meio tempo eu me encontrei na minha religião, onde me deu mais uma força, ainda mais um respiro, né? Hoje faço parte do Solidárias, né? Fazendo pano de pratos, e em breve eu vou passar fazendo dos turbantezinhos também. E, assim, referente à parte de psicologia, né? Desse cuidado conosco, mães, mulheres, que antes de sermos mães, nós somos mulheres, né? E a gente precisa de mais espaços, assim, que olhem pra gente, que olhem para as nossas especificidades, né? Eu, por exemplo, agora eu tô fazendo tratamento com câncer de mama, fez 1 ano agora, né? Quer dizer, vai fazer 1 ano que eu iniciei, mas a investigação toda tem mais de 1 ano. E assim, são poucos os lugares que sabem que eu, como mãe de uma criança autista, tenho um atendimento preferencial, prioritário, mesmo que eu não esteja com ele, e isso é lei, já está há algum tempinho já em vigor, nem poucos locais sabem, né? Tem poucos lugares têm esse conhecimento, né? E o profissional de saúde, né, precisa olhar um pouquinho mais para a gente, para as nossas necessidades. A gente muitas vezes não tem quem deixe as crianças, e a gente precisa ir para uma consulta, ir para um exame, e a gente leva. Eu diversas, cansei de ir. Ontem mesmo eu fui fazer exame de sangue, fui com o Williams do lado. Mas, né, onde eu me trato, o pessoal já conhece ele, já me dá preferência e já sabe, mas tem locais que não sabe, tem profissionais que desconhecem totalmente, que a gente tem esse direito, né? São profissionais que tem alguns profissionais que não têm empatia com a gente, não têm um cuidado, não procuram ter, né? Teve uma profissional no exame, durante o exame, meu filho entrou em crise, eu estava com ele do lado, não tinha com quem deixar, ele foi comigo, eu expliquei a situação, e já teve profissional falando que não ia mais me atender, né? Mas graças a Deus também, eu nunca mais passei por essa pessoa, então, né, já fui em outros locais, já fiz outros exames e sempre bem atendido, então, assim, para quem trabalha com ser humano, né, acho que a gente precisa de mais empatia, assim, tanto com as nossas crianças, né, quanto com a gente mesmo. A gente é tão marginalizada, assim, não sei se essa é a palavra certa, porque vem uma criança autista fazendo em crise e acham que é pirraça, igual essa profissional que me atendeu, achou que era pirraça, mesmo eu explicando, senão não é pirraça, ele está em crise, ele está fora da rotina dele, ele está mesmo eu pedindo atendimento prioritário, né? Demorou pra caramba para ser atendido, então tá em crise. E aí eu faço o quê? Né? E aí, depois de muito conversar com essa profissional, aí que ela foi e eu consegui acalmar meu filho também, que aí ela foi, retomou o exame, fez o exame direitinho como devia. E é isso, gente. A vida não é fácil, né? E espaços como esse, como o coletivo, assim, ajuda a gente a ter um respiro, sabe? Ajuda a gente a olhar mais pra gente, né? Eu, no início do coletivo, eu não olhava mais tanto para mim, embora eu mesma me cobrava isso, e eu passei a olhar para dentro, sabe? A olhar para mim, a ver minhas questões, a ver
as minhas vontades, a ver o que eu precisava fazer para mim, e depois não deixando de lado, mas vendo o que eu precisava fazer também pelo meu filho, né, que eu precisava também estar bem comigo para poder cuidar melhor também do meu filho. Né, e eu agradeço sempre, sempre, porque é um espaço sem igual, assim. Acho que é isso. Desculpem se falei demais. Não, não tem que pedir desculpa de nada, Flávia. A gente que te agradece, né, por dividir conosco a sua experiência e que a gente possa se sensibilizar, né, com esse apelo que você faz de que os futuros profissionais de saúde que estão aqui em formação nunca deixem de se sensibilizar com o lugar daquele que cuida, né, daquela que cuida especialmente. Então, muito obrigada, Flávia. Cláudia? Oi, bom dia. Bom dia a todos, apesar de já ter sido apresentada. Eu me chamo Cláudia Nelly, mas eu gosto do Cláudia Ginu, o sobrenome do meu pai. Não conheço todos, já conheci a Marli num evento que teve no IPUB. Aí estava a musicoterapia, estava lá, eu até falei de uma música que eu gosto muito, que eu nem sabia, né, o gosto dela desde criança, que é Astronauta de Mármore. Eu até falei, e saindo um pouquinho do... Não sai, né? Porque, assim, eu estava pensando assim, eu sempre fui uma cuidadora. Eu sou a mais velha de 10 irmãos, de 9, né? Porque eu sou a mais velha, eu sou a 10ª. E aí eu estava falando com ela que essa música me acalmava. Eu comia sal e ia rodar no campo e ouvia essa música. Estava lembrando. E ano passado eu ouvi muito ela. E lembrei que eu pegava o meu irmão, botava ele numa toalhinha, né, ele era pequeno, 10 anos mais novo do que eu, botava ele sempre numa toalhinha para ficar comigo. E hoje eu estava olhando o céu assim, azulzinho, estava lembrando de rodar, uma vontade de rodar, ouvir a música e ter ele lá. Em dezembro, perdi ele, né? Ele foi assassinado injustamente. E essa música tem me acalmado. Apesar de eu não estar rodando, mas ela tem me acalmado, trazendo muitas lembranças dele. E assim, eu sempre cuidei de todos, né? Minha mãe saía e deixava todos na minha responsabilidade. Aí depois eu resolvi fazer enfermagem, lá em 99. E na parte do estágio, o que me encantou foi a psiquiatria. Foi a melhor parte do estágio que eu gostei, foi a psiquiatria. Eu nunca trabalhei assim na área de saúde, mas nessa mesma época do estágio eu acabei sendo cuidadora de uma pessoa com esquizofrenia. Assim, ela conversava muito comigo, que ela era muito sozinha, e quando não estava em crise, era a pessoa que tinha para conversar, era eu. Aí, enfim, passou o tempo, né? Como eu conheci cuidadoras, eu estava num processo bem difícil, com pensamentos suicidas, ouvindo vozes sem saber o que eu queria para o dia seguinte. Sempre eu estava com medo até de sair de casa, de pegar um trem, porque sempre que eu via um trem vindo, a minha vontade era de dar um passo. Eu ficava ouvindo vozes para dar um passo, para tirar minha vida. E eu ficava pensando o que eu deixaria ali para os meus filhos. Como eles iriam encarar os problemas da vida se a mãe dele não foi forte. E sendo que nem eles sabem quais são os problemas, que na verdade nem eu sei, acho que é o acúmulo de muita sobrecarga, muita coisa que vem vindo. Porque depois, antes disso, né, eu tive o meu filho em 2009, foi tudo bem, uma criança super calma, foi desenvolvendo bem.
Ele agora está com 16 anos. E minha vontade, quando ele nasceu, era logo ter outro filho, rápido. Eu já fui tirar os pontos da cesárea já perguntando quando eu poderia engravidar novamente. A médica ainda falou assim: cuida desse, depois a gente pensa nisso. Mas eu engravidei logo depois, ele estava com 1 ano e 1 mês, eu engravidei novamente e amei ser mãe dos dois. Mas aí, quando ela nasceu, foi aquele turbilhão de emoções no teste do pezinho, já veio o diagnóstico de fibrose cística. Aí acho que ali eu comecei a acumular muita coisa já. Já acumulava muita coisa de antes, né? Minha mãe, agora entendendo, ela assim, uma pessoa muito narcisista, tem várias questões, me culpava pela criação dos irmãos, que eu tinha que criar do jeito dela, mas eu que tinha que olhar eles e não podia ser do meu jeito. Que também não tinha uma orientação de como era cuidar de alguém. Era mais ou menos isso. Mas aí, quando a Lara nasceu, aí veio o diagnóstico, né, da fibrose cística. Foi aquele turbilhão de emoção. Eu não tinha... Apesar de muita gente não conhecer, mas ela já é bastante divulgada. Fui por Fernandes Figueira, fiz vários testes lá do suor, que nunca deu positivo. Mas ela tinha todos os sintomas. Foi até a médica, né, a primeira que me falou assim, ela chegou para mim e falou assim, não teve um acolhimento. Ela falou assim, se você não cuidar dela direito, ela não chega a 1 ano de vida. Eu agora entendo como um susto para mim cuidar bem dela, mas dependendo da forma que eu levasse, eu podia me entregar. E eu vi assim que eu não tinha nem 1 minuto para me entregar, porque eu poderia perder ela. E era o que eu não queria de jeito nenhum, era perdê-la. A rede de apoio familiar até que eu tenho bem. Eu tinha meu sogro, minha sogra que sempre me apoiaram, minhas irmãs também me ajudavam, porque um pequenininho, né, e ela sempre indo para o hospital. Mas na parte da saúde, assim, das pessoas, não tive esse acolhimento. Eu tive o acolhimento de outros pais, de outras mães que estavam passando por aquele processo. E às vezes também eu chegava no hospital e via assim, uma mãe sozinha, sem ninguém. Eu raramente ia sozinha. Às vezes a mãe apertada para ir no banheiro não tinha quem segurasse aquela criança. Não tinha um lugar que ela pudesse deixar, não tinha um apoio. É tudo muito frio, né? Tipo, distanciando. Não tem esse acolhimento, assim, numa consulta. Eu percebi bastante isso. Eu estava até lembrando aqui da fala que a Flávia falou sobre isso, né? Quando ia para o hospital, né, e via as mães sozinhas e não ter nenhum tipo de acolhimento. E a Lara ficou internada uma vez por 23 dias, não foi lá no hospital onde ela se trata, foi no hospital particular, e também não teve esse acolhimento, não teve esse olhar, né? E depois dela, gente, se eu estiver me prolongando muito, pode falar, tá? O Enzo começou a ficar mais travado, foi ficando, vivendo o mundo dele, tipo, retroagindo. E quando ele estava com 5 aninhos, já na escola, uma professora pegou e falou para ele que ele não se desenvolvia bem, ainda no maternal, falou para ele que ele era mimado, que ele era burro, que ele agora com 16 anos isso ainda traz sequelas. Que às vezes ele fala, eu sou burro mesmo, ainda brinco com ele. Se você é burro, então a sua família toda é burra, porque para ter um burro tem que ter uma família de burro, para ser mais leve. E fora os olhares, né, da família. Família, ou para julgar é família. Ah, tem que botar de castigo, tem que bater, tem que isso, tem. Fulano já faz isso, seu não faz.
é muita comparação. E foi difícil. O primeiro diagnóstico dele não foi do autismo, ele está entre o nível 2 e o nível 1 de suporte. E assim, eu achava ele normal, porque é uma cópia minha. Uma cópia minha. Então, ele era normal. E por que eu ia ter que medicá-lo para deixar ele no padrão que a sociedade quer? Ele não era agressivo, ele não é agressivo, ele só queria viver no mundo dele. E eu achava isso impossível, ficar medicando ele para ter que se enquadrar. E foi até difícil me convencerem a medicá-lo. Teve até anotei aqui, uma outra médica que eu levei ele no início, uma neuro, que ela tinha vários bibelôzinhos na mesa. Só que a criança não podia encostar. Ela brigava com ele quando ele encostava nos bibelô ou no fio do computador, que acaba ficando, né, de frente para a criança. Não podia, tinha que ficar igual um robô. Aí um dia ela pegou e falou: "Ah, você quer que eu dou um remédio para ele? Eu dou". Eu até falei assim: "Ué, mas quem sabe se ele precisa de remédio ou não é o médico. Eu trouxe ele por questões que a escola está impondo. Foi a escola que pontuava o que ele tinha, que para mim estava tudo bem. Ele era igual a mim, estava tudo certo". E aí depois trocamos de escola com uma orientação de uma outra professora, que foi bem acolhedora. Ela falou para a gente: leva ele no psicólogo, faz uma investigação. Aí essa psicóloga falou que ele poderia ser TEA. Aí no início até descartou o TEA, fez TDAH, e ficou um tempo sendo medicado contra a minha vontade, né, com o coração apertado. Aí consegui uma médica que fez uma nova avaliação, descartou TDAH, TEA e sem medicamentos. Ele está já há 4 anos sem medicamento. Está fazendo o 2º ano já do 2º grau, bem desenvolvido. E aí eu conversando com ela, eu falei com essa nova médica dele, né, que ela também é autista. Eu falei com ela sobre que eu era muito parecida com ele. Aí ela fez uma avaliação comigo, deu, né, autista nível 1, com depressão e ansiedade severa. E mesmo assim, eu falei com ela que eu não acreditava. Eu não acreditava que aquilo era verdade, porque eu sempre trabalhei fora, cuidei dos meus irmãos, cuidei dele, cuidei dos filhos, fui sargento do Exército por 8 anos. Não era possível eu ser. Aí fiz a avaliação neuropsicológica, confirmando tudo. E aí as depressões vieram piores nesse laudo, porque eu comecei a pensar em tudo que eu passei na infância e até na área profissional também, que você é lerda, você é muito devagar, você não faz rápido. Então, às vezes, quando eu paro para pensar nisso, ainda é bem dolorido. E a Mulher dos Cuidadoras vem nisso, que a gente chega lá e conversa, é acolhido, fala sobre tudo. Agora sim, eu estou falando com vocês porque eu tive esse acolhimento no Cuidadoras e comecei a falar até que eu sou autista. Ontem, desde 2023 que eu tenho laudo, ontem que eu fui retirar o documento porque às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário, mas eu mesma estava tanto para mim quanto para o meu filho, parece que se tirar o documento você recebe um carimbo para a sociedade, mas é uma coisa assim que até o Cuidadoras tem me ensinado, não importa a opinião do outro, não, não, eu tenho que viver o meu, ver o que me faz bem, o que faz bem para os meus filhos, o que falam às vezes para o meu filho, que ele fica andando de um lado para o outro para se regular. Ah, para ele, briga com ele, põe de castigo.
eu descobri que eu não devo ser grossa com ele, falar ríspido, porque eu desregulo ele todo. Eu tenho que ter o acolhimento, falar com calma, ouvi-lo. Mesmo que eu fale assim, Enzo, porque agora adolescente ainda tá rebelde, né? Aí eu falo, ó, não é assim. Aí ele vai, debate, debate, eu falo, eu sou sua mãe, eu tô achando que não é assim. Então ele tá tendo essa conversa, mas tudo também é o cuidadores me tirou desse. Eu falo que parece que eu fui empurrada num precipício e estou em queda. E o cuidadoras me deu uma corda que eu estou saindo. Como lá em 2023 eu não tinha expectativa de nada, não sabia o que eu queria para amanhã, para daqui a pouco, eu esse ano, apesar de ter perdido meu irmão, eu já tinha determinado que eu ia fazer curso, que eu ia fazer uma faculdade, e estou conseguindo, estou ocupando bastante a mente. Tem hora que eu quero ficar no meu canto para desligar e dormir e renovar, porque tem que ter esse tempo para dormir, para me desligar do mundo e ficar só eu. Eu e tenho um gato aqui de apoio que com o luto do meu irmão ele não deixava eu ficar sozinha, como agora ele está aqui comigo. Ele não deixa eu ficar no quarto sozinha, fica um tempo comigo, daqui a pouco ele começa, eu tenho que sair daqui de qualquer forma, que é meu bichinho de apoio que eu falo, e todo mundo tem ciúme dele. E o Cuidadoras e o Solidárias veio para me ajudar nisso. E eu até falo com outras pessoas para conhecer o coletivo, falo com outras mães, que é um lugar de escuta. E eu acho também que os profissionais têm que ter esse lugar de escuta, não apenas para o paciente, nos hospitais, nas clínicas. Eu vejo que tem muito para os pacientes, para os filhos, mas não para o cuidador. O cuidador, às vezes, está num sofrimento terrível. E, às vezes, tudo que ele quer é conversar. E amigos, família, às vezes, só falam assim: ah, você só tem esse assunto, só fala sobre isso. Não tem escuta. E é isso, gente. Se eu esqueci alguma coisa, eu não lembro. Cláudia, muito obrigada. E se você esqueceu alguma coisa, a gente vai ter tempo para conversar. A gente vai daqui a pouquinho abrir a palavra aqui para todo mundo que está assistindo. Mas eu queria te contar uma coisa. Assim, quando a gente convidou vocês para vir aqui, a gente estava, inclusive, pensando no quanto seria importante, com a experiência do Mulheres Cuidadoras, vocês nos inspirarem a saber como produzir práticas de cuidado lá na enfermaria onde o projeto se desenvolve. Porque a gente já entende que a escuta ao acompanhante, quando a gente se aproxima de cada leito, é uma parte do nosso trabalho. Mas a gente pretende muito expandir isso para um grupo, né, de musicoterapia com os acompanhantes, com os cuidadores, exatamente por esse efeito que você nos conta, e a Flávia também, do coletivo, né, de poder falar entre pessoas com algum espaço de confiança em que alguma coisa se produza coletivamente ali em torno do cuidado. Se a gente estivesse hoje ao vivo aqui, pertinho de vocês, eu ia poder te dizer, Cláudia, que a gente cuida com a música. E certamente, a partir do que você disse, a gente estaria podendo cantar ao seu lado. Como a gente não vai poder cantar ao seu lado, eu queria que você pudesse ouvir o Astronauta de Mármore aqui agora e que entendesse, assim, pela música, a nossa maneira de cuidar de você, de estar perto de você. Então, eu espero poder compartilhar a música aqui. Se eu não souber, eu peço ajuda aos meninos, mas vamos ver se eu consigo. E escute, né, a música como nosso modo de dizer que a gente está perto de você. Feche o olho, se imagine girando debaixo do céu azul. A gente está aqui do seu lado. Me digam se vocês vão escutar, tá? Eu não sei se eu tenho que fechar o meu microfone. Me falem se vai funcionar.
Vocês escutam? A lua inteira agora é um manto negro. Sim. O fim das vozes no meu rádio. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O todo teme a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Trajetória escapa ao risco. As nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais escuro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O todo teme a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O todo teme a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Obrigado, gente. Chorei horrores. Sinta-se abraçada, Cláudia, que a música tenha podido aí chegar perto de você. E a gente perto de você através dela. Obrigada. Vamos abrir agora para quem quiser comentar e que esses depoimentos tenham nos inspirado ainda mais no desejo de cuidar. Eu queria comentar, no coletivo, a gente tem um momento que a gente pode falar como a gente se sente tocada pela fala da outra. Então, a gente escuta, a gente sente tocar e a gente fala do que tocou. E eu acho que por aí a gente vai produzindo esse campo de afetos coletivos. E eu queria dizer, assim, que eu me senti muito tocada pela fala da Flávia, né? Porque eu acho que hoje ela pôde dizer para a gente também o quanto é importante se redescobrir em determinados momentos da vida, onde alguns ciclos se fecham,
mas novos se abrem, né? Então, a chegada dela do coletivo tinha muito esse momento de um ciclo que se fechava com a viuvez, né, com a ausência do pai do Williams, com a redução dessa rede de apoio, mas, em compensação, um outro ciclo de autocuidado se reabriu e muitas mulheres puderam reaparecer nesse campo de afetos, de partilha. E hoje, quando a Flávia vai, ela vai com Williams, mas ela vai com muitas. Passar pelas etapas da quimioterapia, ela retorna, ela dá notícia, ela agora se reinventou, produzindo primeiro os panos e agora os turbantes, que é a marca da espiritualidade da Flávia, e da forma como ela também se reconecta com o sagrado, que nesse momento é um campo de cuidado, né, de autocuidado para ela. E eu também me senti muito tocada, sempre me sinto, mas hoje em especial, por esse astronauta de Cláudia, né, que está sempre apontando para o céu, para a esperança, para o olhar o azul, para o chorar sem medo, pela experiência da maternagem, que é incrível com a Lara e com o Enzo. A Cláudia está sempre falando desse lugar, de quem já se descobriu cuidadora de muitos, inclusive desse irmão que aponta para o azul, né? Que está lá, que volta, mas volta diferente, volta ensinando a gente a produzir outros caminhos, né? E a encontrar outras vidas pelo caminho, como a Cláudia também disse que foi o encontro dela no coletivo, essa corda que puxa, né? Que puxa para uma vida que se reinventa. A Cláudia é uma artista incrível, de produção de artesanatos, de biojoias, ela produz beleza, ela deixa flores por onde ela passa. Então, eu me senti muito tocada. Queridas Flávia e Cláudia, e em especial por abrir esse quintal olhando para o azul e girando, girando, e produzindo novos ciclos de vida. Obrigada por essa imagem, Cláudia, fiquei muito tocada. Quem mais quer dividir aí o quanto se deixou tocar? Fala, Flávia. Aqui. Cláudia, te falar que eu também amo essa música, mas fazia tempo que eu não escutava ela. Caramba, me lembro da minha adolescência, assim, nos bons tempos, assim, quando ainda tinha a rádio MPB-FM, que tocava essas músicas direto. Nossa, uma lembrança muito boa ver agora. Assim, minha infância não foi uma infância assim muito coisa não, mas tem momentos assim, tem lembranças muito boas assim, apesar de tudo e com tudo. E essa música me fez lembrar desse tempinho lá, sabe? Que eu voltei há pouco tempo também a ouvir música, né? Eu voltei há pouco tempo a ligar o rádio em qualquer estação, aplicativos, né, de música também, se bem que tá mais fácil agora aplicativo de música, né, do que em rádio. Me fez lembrar desse tempinho, sabe? Que a gente não tinha tinha preocupações, mas não eram tanto como são as de hoje em dia, né? Obrigada por essa lembrança, Bianca. Obrigada por ter colocado essa música. Não foi para mim, mas eu recebi também. A música muda, assim, né? Dependendo da letra, toca a gente de algumas formas e é muito bom mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. A música é um pouco para todo mundo, né? A gente vai fazendo uso dela, né? Carol. Bom dia, Flávia, bom dia, Cláudia, bom dia a todas as convidadas. Eu me toquei muito com a fala de vocês. Eu sou graduanda em musicoterapia, né? E faço parte da equipe presencial do Toma Essa Canção com um Beijo.
E eu acho que as falas dela foram muito importantes, assim, pra gente, nós profissionais da saúde, informação, né, principalmente me toca muito, assim, a parte que elas falam, né, que não receberam o acolhimento, assim, da equipe de saúde, nos hospitais, nos serviços que elas frequentaram. E eu acho que nossa formação tem vindo muito, assim, com esse propósito de ir contra essa instituição médica, assim, de ser acima do paciente, de ter todo o saber, né, e de não ter esse acolhimento e escuta, principalmente, direcionada aos cuidadores, né. No dia a dia do Toma Essa Canção, nós nos deparamos com muitos cuidadores e sempre tivemos, assim, esse cuidado, né, de também chegar com eles, falar se eles querem dedicar alguma música, perguntar a música deles, e muitos deles se demonstram muito surpresos, assim, sequer da gente estar endereçando esse cuidado a eles também, né, porque às vezes a gente se aproxima do leito e eles, já falam, já endereçam como se fosse apenas para o paciente, né, e quando a gente abre essa possibilidade para eles, eu acho que tem uma força muito grande. E eu também tenho estagiado na maternidade escola, e lá tem muitas avós, né, junto com seus filhos que estão, gestando, então nós vemos muito isso e quando falamos da música, né, é que nem, a Flávia falou: "Ai, não", depois que minha ou então as próprias gestantes falam: "Ai, depois que meu filho nasceu, eu nunca mais ouvi música, eu não tenho tempo para isso, é só cuidar". E eu também vivo isso em casa, né, minha mãe também é uma pessoa cuidadora, cuidou da minha avó, então é uma jornada muito árdua, assim, e tenho certeza que o coletivo e qualquer espaço de expressão, né, e de acolhimento, faz total diferença nesse dia a dia. E é isso, eu acho que eu queria deixar isso mesmo, que como musicoterapeuta em formação, né, é muito importante, para a gente ouvir, e estar sempre atento, né, esse acolhimento e essa escuta, né. Obrigada. A gente que agradece, Carol. Eu acho que o seu agradecimento é em nome também de toda a equipe. Sil e depois Gabi. Estou muito. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu também faço minhas as palavras da Carol. Eu acho que é isso que eu queria falar sobre o grande desafio, que é a questão da escuta, do acolhimento, e que eu aprendi muito com o nosso encontro. Então, como a Carol já falou, eu então deixo aqui um grande abraço para vocês. Me senti muito identificada e afetada pelas palavras de vocês, então eu também estou nesse lugar aí de mulher cuidadora, enfrentando alguns desafios aí que vocês colocaram também, então me senti também muito afetada como essa mulher também, né. A gente aprende muito com tudo isso, né. E eu acho que isso mostra para mim essa responsabilidade como profissional de saúde, do acolhimento, de buscar espaços. Lembrei de quando cheguei no curso de musicoterapia, que um dos primeiros seminários que me tocaram, me afetaram, era o Cuidando de Quem Cuida. Marli deve lembrar que ano passado a gente estava no Cuidando de Quem Cuida, ela deixou a gente à vontade para escolher o tema, e eu me toquei muito, até por uma experiência de vida, né, enfim, e que eu também acho que as pessoas que cuidam precisam muito de cuidado, né, então lembrei logo, Marli, daquele nosso seminário de musicoterapia, primeiro período, né, então é isso. E uma palavra que me veio, agora ouvindo vocês, né, já nessa reta final, é fertilidade. Eu acho que a gente é muito fértil, né, e no meio de tantas histórias de superação, a gente é capaz de fertilizar a nossa vida, sabe. Então,
em tudo que eu ouvi hoje, todas essas histórias, eu queria compartilhar, né, que a gente segue fertilizando a terra, a vida. Não à toa, hoje eu estou com uma blusa da Aldeia Maracanã, que fala da Mãe Terra, que fertiliza, e que, né, a gente está sempre nesses ciclos aí, fechando e abrindo. Então, eu acho que é tudo isso, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, é um encontro lindo do Mulheres Cuidadoras, com Toma Essa Canção como Beijo, para que a gente siga se redesafiando, se superando e se unindo, né? Então, acho que esse encontro aqui é muito fértil. Então, meninas queridas que eu conheci hoje, olha, e eu gostaria muito de vê-las vocês mais uma vez aí nos coletivos, viu? Acho que a gente tem muito aí para partilhar, né? Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sil, Gabi, Marli. Bom dia, mais uma vez eu agradeço pelo partilhamento de vocês. Devo repetir muito o que a Carol e a Sil falaram. É muito importante esse cuidado quando a gente está estudando, está numa área de saúde. Pessoalmente, também agradeço o compartilhamento e como vocês sempre se reinventam. Tenho muita admiração, muito orgulho. Também estou num lugar similar como autista e cuidadora de irmãos autistas, então sei bem como é que é a rotina. A gente tenta criar independência enquanto ainda tem as nossas questões pessoais. Então, muito admirada por vocês e espero que em outro momento vocês retornem, foi muito legal escutar. Obrigada, Gabi, Marli. Uma porção de coisa que eu queria falar, que eu quero. Nem sei se vou me lembrar de todas. Cláudia, eu lembro bem do dia que a gente se conheceu, ali no hall de uma atividade que tinha no Leme Lopes, e vocês estavam vendendo, que você me contou essa história, que você desde pequena ia e cantava e olhava o céu azul, e eu te falei, você se regulava, né? Você falou, nunca tinha pensado nisso. Lembra disso, Cláudia? E Flávia, e todo o trabalho de vocês. E Dani, né? Mulher cuidadora, inspiradora e cuidadora. Olha só, eu quero dizer para vocês prestarem atenção, porque essas mulheres, elas falaram disso, mas eu acho que elas falaram rapidinho. Elas produzem objetos para a geração de renda delas. E quando tem no IPUB, em algum lugar, deixa uma feirinha, uma barraca, tem elas lá. E elas têm uma sacação de marca muito legal, porque elas produzem objetos que auxiliam no cuidado. Negocinho para botar no olho, não é? Escaldapés, bolsa que fala frases de cuidado. Então, gente, a gente precisa colaborar também comprando esses objetos que elas produzem, embelezamento, pulseiras, e é um jeito de que elas podem, dentro da possibilidade delas, gerar renda para elas. Que esse é um dos grandes problemas do cuidado feminino, né? Não poder entrar no mercado de trabalho. Quem é que quer? Uma mulher que precisa sair, gente, é a perversão da nossa sociedade. Né? Então, avisar isso para vocês. Tem mulheres cuidadoras no pedaço? Cheguem lá, comprem, deem de presente, dizem que gostam, às vezes não tem dinheiro, mas falam, nossa, que lindo que está isso aqui, que é bacana. Mas aprendendo com vocês, né? Muitas coisas. E, inclusive, isso da responsabilidade de ser professor numa área que tem a ver com a formação de profissionais de saúde. Dani, inclusive, dá aula para os médicos, né, Dani? Eu faço uns workshops para o pessoal do internato de medicina. A gente precisa encontrar modos de sensibilizar esses profissionais, porque o que vocês contam é resultado de uma formação equivocada, que não é só formação,
de um mercado, porque tem que ter quantidade, não qualidade de serviço. Para eles é dificílimo também. A gente precisa providenciar uma onda de envolvê-los nesse cuidado, porque, gente, e outra coisa, eu estava pensando nisso que vocês falaram, de que a gente precisa acolher. Eu falo, gente, por que é tão difícil acolher? Porque acolher é um perigo. Quando você acolhe, você empodera, você dá o poder para a pessoa que está falando, para ela dizer, acolher pacificamente é pouco. O que vocês querem é uma escutativa, um acolhimento que gera mais movimento de cuidado. E isso, a hora que a gente conseguir, o pouquinho que a gente já faz, que vocês fazem, já dá uma diferença. Então, olha, é um projeto político-pedagógico, estarmos acolhendo vocês, escutando vocês, com vocês, na solidariedade do cuidado, do serviço, do cantar, né? Que cantar não é só o poema que ali tem ainda, mas o jeito que canta, a força da música e do cantar junto. Quero agradecer muito, inclusive um monte de ideias que começaram a surgir na minha cabeça com a fala de vocês. Muito orgulho de estar na sala em frente a vocês. Muito obrigada. Cláudia. Com a fala da Marli, eu lembrei de uma fala, né, que falaram para mim na pandemia. Foi quando, na verdade, os pensamentos suicidas tinham começado um pouco antes. Minha fala anterior, eu misturei todos os assuntos. Em 2018, meu esposo parou, também fui cuidadora dele, ainda sou, ele é teimoso. Os rins dele parou e ele começou a fazer hemodiálise. E é um processo bem difícil. Nessa época eu ainda estava no exército e na pandemia um chefe, né, que eu tinha, uma pessoa muito solícita, coisa que é difícil de coronel, ele me deixou em casa por conta da doença da minha filha, né, que é fibrose cística, uma doença pulmonar, o Enzo também, como autista, e meu esposo saindo 3 vezes na semana para fazer hemodiálise. E eu ouvi de pessoas que trabalhavam comigo também que não era possível alguém ter tantos problemas para ter esse direito de ficar em casa. E às vezes a fala ela vem numa velocidade que parece uma flecha, que era pessoas que assim achava que eu iria ter acolhimento, mas não teve esse acolhimento. O acolhimento vem de pessoas, às vezes, que a gente não conhece. Igual quando eu cheguei no Solidárias de primeira, eu me senti tão acolhida, que eu já fui despejando tudo que eu estava sentindo, sem medo, sem deixar para o próximo encontro. Igual agora aqui. Eu conheço, assim, a Marli, a Daniela sempre, a Marli algumas vezes, a Flávia, acho que alguns encontros só. E eu fui despejando, já chorei. E quando a gente se sente acolhida, é assim. Eu estava pensando aqui numa ideia, né? Quando for abordar, às vezes até no ambulatório, por que não pergunta para algumas se querem fazer uma rodinha de conversa ali num cantinho que tiver uma sala? Às vezes uma vendo o problema da outra, porque às vezes eu tiro por mim mesma, eu vejo uma mãe assim lá no ambulatório, a minha filha se trata no Fernando de Figueiredo, eu vejo assim, eu fico pensando, ai, que mãe metida, nunca quer saber de nada, se acha mais importante. E às vezes eu fico pensando, eu não tenho muito ido mais, mas depois eu começo a pensar assim, gente, às vezes ela está apenas num sofrimento, numa dor, que eu não devo ficar julgando ninguém. Porque do mesmo jeito que eu estou pensando, ela está pensando, e às vezes ela não consegue chegar perto de mim para conversar, nem eu perto dela. E às vezes esse acolhimento tem alguém só para unir, só para fazer
essa ponte de uma conversar com a outra, saber, seria interessante. Ô, Cláudia, eu queria destacar essa frase aí para os extensionistas do Toma Essa Canção, sobretudo. A Cláudia acabou de dizer, às vezes basta um cantinho no corredor para agrupar essas pessoas que cuidam. Eu acho que isso é uma dica absolutamente importante para nós, né? Sem esperar o espaço ideal, sem esperar o tempo ideal, basta a disponibilidade de reunir e de sustentar a oferta de escuta, o convite a deixar falar, que seja então no cantinho do corredor, né? É importante essa dica que a Cláudia traz aí. Quem mais, gente? Oi, Marli. Compartilhar canções, às vezes é tão poderoso que não precisa nem contar os segredos. Que música, que música, que música. E fazer uma roda de canções com uma escuta carinhosa, nossa, toda sala de espera devia ter. Tem uma pesquisa de uma musicoterapeuta que fez numa unidade básica de saúde, musicoterapia na sala de espera, foi genial. É uma estratégia de cuidado importantíssima. Estou puxando a brasa para mim, Tina. Tá. Márcia? Não, está sem som. Sem som. Desculpa que eu cheguei uns minutinhos atrasada. Eu sou a Márcia, sou musicoterapeuta também e eu ajudo aqui na supervisão porque eu trabalho no núcleo dos cuidados paliativos no Hospital Pedro Ernesto e também num hospital particular também com cuidados paliativos. Foi um prazer enorme conhecer vocês três, né, que eu não conhecia ainda. E lembrar para todos, mas especialmente para Flávia e Cláudia hoje aqui, que isso que concordo com tudo que todo mundo disse e quero dizer mais uma coisa, assim, que a música, também sou musicoterapeuta, também vou puxar para minha sardinha, ela aqui no Brasil, na nossa cultura, ela está muito ligada à festa, à alegria. Então, se você tem um problema, uma doença, enfim, momentos difíceis na vida, o social assim implica que você tem que ficar de preto, chorando, sabe? Não fala, não vê ninguém. E não, né? Problemas acontecem, doenças aparecem, dificuldades surgem, mas aí mesmo é que a gente tem que ouvir música, né? Para quê? Para tudo. Quer chorar? Ouve uma música. Quer gritar? Grita com uma música. Quer dançar? Dança com uma música. E até para ter o silêncio. Agora eu não quero ouvir nada, quero ficar em silêncio. Então, eu penso que a música, essa fala, eu não me lembro qual que trouxe, que a mãe que estava lá com o nenenzinho agora não tem muito tempo para nada, nem ouvir música. Que apertar assim, hoje em dia o celular, então é fácil, rádio, aplicativo e play, é 2 toques, não é assim, tem que ir lá comprar a pilha, o rádio, antigamente era um complexo, agora é muito segundos ali, né? Então, a questão não é ouvir ou não ouvir, é se permitir viver os sentimentos e as emoções. E a música é o meio, na minha opinião, o melhor meio. E ainda por cima, se você ainda vai cantar, ainda vai bater uma palma, ainda vai dar uma dançada, poxa, eu penso isso, né? Ouçam suas músicas, ofereçam músicas para os familiares também, né? Vocês têm suas questões, tudo pode ficar, acredito que mais viável com músicas, né? Sabendo escolher o momento, a música, acho que vai ser bem bacana. Aí a gente marca um outro encontro para vocês contarem para a gente. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a você. Dani? Então, eu levantei a mão quando a Marli falou a seguinte frase, puxando a minha sardinha, aí eu levantei a mão, porque eu também quero puxar para a nossa. Cláudia, Flávia, gente, tem que ter um encontro com a música, com Toma Essa Canção no coletivo. Como disse a Gil, né, que falou, a Sil,
que falou que esse encontro é fertilidade pura, que ele está fertilizando nossas parcerias. Acho que a gente precisa também que Tome essa Canção faça uma visita ao encontro do coletivo e produza também esse cantinho que a Cláudia falou, que é um cantinho onde a gente escuta uma música também para se escutar, né? Que a gente ouve para se ouvir. Eu vou deixar aqui também esse pedido, né? Em nome do coletivo Cláudia e Flávia, não sei se vocês sentiram que é a hora, mas eu estou sentindo isso. Convite super aceito já publicamente aqui, estamos nos comprometendo publicamente, estaremos lá a hora que vocês quiserem, bora, né, Sil? É isso aí, vamos mesmo. E aí, corroborando também para a fertilidade desses encontros, eu quero já deixar aqui vocês convidadas, as mulheres cuidadoras, convidadíssimas, e que vocês estendam esse convite, não só a você, Cláudia, a você, Flávia, a você, Dani, mas a todas as outras mulheres do coletivo Mulheres Cuidadoras, que no dia 27 de novembro a gente tem um evento de comemoração aos 5 anos do Toma Essa Canção como um Beijo, que é um dos concertos que a gente faz abertos à comunidade, e é um momento, assim, de se deixar tocar pela música, de cantar junto, de se sensibilizar com as histórias do projeto, que são histórias parecidas com as de vocês também. Nesse evento, especificamente, a gente vai lançar um livro de contos que são escritos a partir das nossas experiências. Então, venham, a gente vai ter um imenso prazer de receber vocês. Na primeira edição do concerto, a gente conseguiu organizar uma ida do Mulheres Cuidadoras, tinha assento lá, assento reservado para vocês, e eu queria muito que vocês pudessem, até novembro, se organizarem e nos dizerem, precisamos de X lugares reservados, e vocês vão ter lugares reservados na plateia para estar conosco e para cuidar de si também com a cultura. A cultura cuida, a cultura, um momento de lazer, de cultura, o encontro com a arte é cuidador em si. Então, que a gente possa também, além da ida aí no projeto, receber vocês no dia 27 de novembro, a partir das 6 horas da tarde, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Já está feito o convite com meses de antecedência. Gente, nós vamos ter que terminar, estamos aqui no nosso, pertinho do nosso horário, mas como foi um encontro, assim, fértil, vou usar de novo a palavra trazida pela Sil, fértil de muitos afetos, de muita emoção, eu queria convidar todo mundo, infelizmente o Meet não vai ajudar muito, né, no compartilhamento dos sons, mas para que a gente possa pelo menos experimentar a força de cantar junto, ainda que cada um no nosso quadradinho. Então, eu queria propor que a gente acabasse com o lá, lá, lá da música Astronauta de Mármore, que a Cláudia trouxe. O finalzinho da música é lá, 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 o Meet não permite tantos encontros com as vozes, mas que vocês possam experimentar a voz passando pela garganta. Beijo para todos, muito obrigada mais uma vez. Olha, espero que vocês tenham também preenchido a presença, porque a gente vai emitir certificações para quem esteve aqui. Muito obrigada, viu, pessoal, para todos aqui presentes e para quem está nos assistindo também pelo canal do Instagram do projeto, e depois fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou ver pela primeira vez. Beijo enorme, Dani, muito obrigada mais uma vez. Beijo, vamos beijo. Beijo, obrigada. Tchau, Flávia, tchau, Cláudia, muito obrigada.